Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, com o episódio de número 52. E vamos trazer para você a Rossana Abud. Ela é produtora rural e é uma mulher super poderosa, muito comunicativa. E vai falar para a gente aqui dessa trajetória dela, como tem sido essa experiência dentro aí, né, desse agronegócio. Seja muito bem-vinda, Rossana. Eu queria muito, assim, te trazer aqui, porque você é uma mulher que me chamou muita atenção nas próprias redes sociais. Eu nunca tinha visto uma mulher do agro, né, sendo também tecnológica. Tem até uma propaganda que fala assim, o agro é tech, né, e tal. Então, achei muito legal, me chamou muita atenção a forma como você mostra a sua fazenda, mostra o dia a dia da fazenda, tira dúvidas das pessoas e também como você tem inovado lá nessa questão da gestão, né? Da gestão, ensinando até aquelas pessoas que estão em volta ali como produzir melhor, né? Dentro aí desse agronegócio. Então, seja muito bem-vinda. Aproveite aí para se apresentar um pouco e eu já te pergunto, eu já te faço aqui a primeira pergunta. Como é que foi esse teu ingresso no mundo, né, nesse mundo aí do agronegócio? Bom, Franci Carmen, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. Você é uma mulher inspiradora, que está sempre em movimento. Esse seu movimento é realmente inspirador. E você me inspira principalmente porque você já trilhou aí um caminho de muito trabalho, né? Você é uma empresária bem-sucedida e poderia estar sentada em casa assistindo série. Lendo meu bom livro. Lendo seu bom livro, viajando. E você resolveu, aliado a tudo isso, né, com essa força maior, aqui, empreender, né? E levar outras mulheres, Sim. né? Então, assim, parabéns. Essa sua iniciativa eu acho incrível. Acredito que pioneira aqui no nosso estado. Então, olha, vida longa a todos os seus projetos e Amém. muita saúde para que você prospere cada vez mais. Amém. E eu tô amando porque, assim, eu tô conhecendo mulheres incríveis também, como você, né? O podcast, ele tem me dado essa oportunidade de conhecer Sim. mulheres que talvez eu nunca iria conhecer se eu não tivesse esse projeto. Porque, às vezes, a gente fica ali só naquele núcleo de mulheres que é do nosso, né, da nossa bolha, vamos dizer assim. Eu trabalho em empresa privada, então eu ficaria ali só com aquelas mulheres. E o podcast, ele tem me dado essa oportunidade de conhecer tantas mulheres maravilhosas, né, de todas as áreas. É do agro, é mulher chefe, é mulher... sei lá, de tantas que eu já... Hoje a gente está aqui no episódio número 52, então já passaram por aqui 52 mulheres, e cada uma mais poderosa do que a outra, trazendo ensinamentos, então, muito legal. E eu agradeço demais você estar aqui hoje, porque eu sei que você tem um dia também bem corrido, é uma rotina, né, bem diferente até do que a nossa aqui, que fica só na cidade, você vai para a fazenda, né, e volta para cá. Então, conta pra gente, assim... como é que tudo isso começou? Bom, eu fico muito feliz com esse movimento, sabe, Franci Carmen? Eu acho, assim, quando você me apresentou aí como produtora rural, eu vivo isso intensamente há quase 3 anos. Então, realmente me dá muito prazer contar a minha trajetória, né? Eu e Ricardo, nós começamos do zero, mas diferente do que as pessoas podem imaginar, quando Ricardo resolveu empreender no agronegócio, a gente, claro, né? É uma discussão familiar, é um investimento Sim. e tal, mas inicialmente eu não me via hora nenhuma naquele projeto. A minha função ali foi basicamente dar força para ele, Sim. né? Nós ficamos muito tempo fora do Brasil e empreender, eu já empreendia, tá? Então, assim, eu realmente venho já de uma jornada empreendedora muito antes de eu empreender no rural. Sim. Ricardo, não. Então, era a primeira vez que ele iria empreender. Então, eu tava ali como esposa para dar força. Ó, você tem que fazer. É isso que vai lhe fazer feliz? Então, eu acho que você deve investir nisso, tá? Mas ele não tinha, nem ele, nem eu, nenhum conhecimento técnico, né? Então, assim, eu disse, olha, o desafio maior é esse. Ei. Além de vários outros que quando a gente nem Começa imaginava, né? A gente se deparou, surgindo, né? exatamente. Mas inicialmente eu acho que a falta de conhecimento técnico, ela foi um dificultador, mas nunca um paralisador da ideia, Sim. né? Ricardo
iniciou o projeto. Eu sou muito executora, né? Mas eu tinha o meu outro lado, assim. E nem ele também contava comigo, sabe? Francis Carmen, confesso que ele desenhou o negócio, ele gerindo e... Eu sabia que ia ser muito sucesso, porque ele é realmente uma pessoa muito focada, disciplinada. Ele antes trabalhava em quê? Ele é engenheiro civil e trabalhava com óleo e gás, né? Sim. Sempre trabalhou, inclusive ainda tem uma consultoria de óleo e gás. A vida inteira dele, certo? Foi nesse ambiente de empresas multinacionais e tal. E aí... Eu comecei indo à Fazenda África, aqui na zona rural de Teresina, 23 quilômetros. Então, o que facilitou também eu estar sempre lá, né? Sim. Então, como te falei, eu sou muito, assim, de colocar a mão na massa. E aí, eu comecei indo para... Era obra, a gente começou do zero. Então, quando o trator de esteira entrou na fazenda no dia 8 de março de 2021. Então, estamos... perto de fazer 3 anos. 8 de março, se não me engano, é Dia da Mulher, por aí, Dia da Mulher, exatamente. Então, foi quando o trator iniciou na fazenda, tá? Então, a gente conta o ponto zero exatamente quando começou realmente. E aí, eu ia para acompanhar a obra aos finais de semana e tal. E aí, Francis Carmen, claro, né? É um investimento não apenas de tempo, mas de dinheiro, né? Para você começar um negócio. E no agro, realmente, os investimentos são maiores do que eu estava acostumada na minha realidade empreendedora. Então, eu disse, Ricardo, isso realmente dá certo, porque a gente não consegue muito fazer essa conta fechar, né? Eu também com a minha inexperiência com aquilo dali, né? E aí, eu comecei a entrar no negócio, mas apenas só para ajudá-lo. Preciso ir ali numa loja de material de construção. Lá ia eu, entendeu? Era isso a minha função. E sou detalhista, perfeccionista. Então, eu ia lá dar o toquezinho lá da mulher, né? E aí, Francis Carmen, quando eu vi, eu disse assim, Ricardo, a gente precisa... Eu já sabia, óbvio, como uma empreendedora. O marketing é essencial em qualquer empresa. Então, a Fazenda África, desde o primeiro momento, a gente encarou aquilo como um negócio, né? Então, mesmo sendo uma eu presa, né? Porque era só o Ricardo, depois foi a 2 presa, que era eu e ele. Eu disse, Ricardo, a gente tem que ter uma... Sabe? A gente tem que ter uma presença digital, a gente tem que mostrar. E, Ricardo, mas você vai mostrar o quê? Eu disse, eu vou mostrar isso. Ninguém sabe quem é Rossana e Ricardo, né? Apesar de eu ter crescido aqui. Eu saí daqui, eu tinha 16 anos, Francis Carmen. Então, assim, as minhas amigas aqui, os meus amigos são os meus amigos de infância. E aí, a gente perde, né? Meus pais moram aqui, meus irmãos, mas assim, ninguém sabe quem é Rossana e Ricardo. Ricardo não é daqui e muito menos no agronegócio, né? Então, eu disse, Ricardo, a gente tem que usar as redes sociais, o que facilita bastante, porque não tem nenhuma barreira de entrada. É tranquilo. Eu fazer @ Fazenda África. É bem democrático, né? É super democrático. Qualquer um, né, faz. Só precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem. Então, é a primeira lição aqui que eu quero deixar para as mulheres que estão assistindo. Olha a importância desse agir, né? Dessa coragem que a gente precisa ter para empreender. Porque ela poderia, né? A Rossana poderia ter ficado lá nos bastidores. Não, mas eu não vou me mostrar, não tem nada para mostrar. Então, comece com o que você tem. E mostre a cara, porque hoje em dia, né, não tem jeito. Não tem jeito. Todo negócio você precisa estar lá. Exatamente, Francis Carmen. Então, o que eu sempre falo, por exemplo, eu posso te dar uma dica. Rossana, me dá uma dica de restaurante em Fortaleza. Invariavelmente, você vai no Instagram. E você vai olhar. Se não tiver Instagram, um restaurante, você vai dizer, meu Deus, será que existe? Exatamente, você já fica assim, preocupada. Você diz, não, deve ter fechado. Desconfiada, exatamente. Assim, né? Ou então você diz, não, meu Deus, deve ser bom, porque se você confiar em mim, né? Exatamente. Claro, você vai dizer, não, deve ser bom, porque a Rossana indicou, eu vou lá. Ou não, Francis Carmen, eu diria que você não iria no restaurante. Né? Porque é natural hoje em dia do ser humano a gente ter essa... virou assim, antes era o cartão de visita, hoje é o Instagram. Exatamente. Tu pergunta logo, qual é o Instagram? Exatamente. Então, o Instagram da Fazenda começou, Francis Carmen, foi um movimento unilateral para eu mostrar aquilo que estava se formando, certo? E rapidamente, né? Claro que eu sou esforçada. Rapidamente eu vi que era
um grande meio para divulgar, né? Divulgar, entendeu? Então, foi para fortalecimento da marca, sabe? Agora sim, Franci Carmen, eu sou uma pessoa extremamente responsável. Você pode ter certeza que tudo que tem ali, sabe? Eu nunca fiz um post à toa, eu nunca fiz aquela coisa, sabe? Aqui, claro que eu gravo stories, é o momento, é o que tá passando. Sim. Mas, assim, eu tenho muito comprometimento, né, com o conteúdo, isso, sabe? Tem uma intenção. Eu não sou apesar de ser comunicativa, eu não sou uma pessoa de usar as minhas redes sociais, por exemplo. Sim. Entendeu? Inclusive, é o meu grande projeto para 2024. Eu tenho que trabalhar isso. Sim, a Rossana, né? Exatamente, sabe? Eu já recebi vários chamados, mas sabe, como a Fazenda África me consome, eu fico muito confortável lá dentro, sim, sabe? Então, assim, ela se tornou um meio, assim, para eu mostrar também. E depois, Franci Carmen, assim, o mais legal disso tudo foi que eu comecei, Ricardo, você tem que aparecer, você tem que, sabe? E o que é que E ele começou a aparecer. Achar mais natural, né? Achar mais natural. E eu acho, assim, que ele... Claro, não só ele, eu também. A gente tem melhorado muito com essa exposição, entendeu? A forma de se comunicar. Eu diria, assim, que o comprometimento com aquilo que tá ali, a transparência, o conteúdo, sabe? Sim, faz você ir evoluindo também, né? A gente vai evoluindo, entendeu, Franci Carmen? Verdade. Então, assim, foi um divisor de águas, assim. Eu nem consigo... Cresceu junto, né? Nasceu junto. Na verdade, o Instagram da Fazenda, se eu não tô enganada, é de novembro. Foi quando eu fiz o primeiro post. Mas eu já tava, sabe? Foi isso. Eu tava já documentando as coisas. Eu disse, não, agora eu tenho que começar eu tenho que fazer. E aí, foi tudo muito orgânico, sabe, Franci Carmen? Claro que eu tinha... eu já trabalhava com marketing antes. Eu tinha uma sequência, uma editoria que eu tinha que seguir. Tinha esse meu comprometimento com o conteúdo. E tinha também uma vontade de me relacionar, de procurar inspiração. Então, assim, foi um movimento que só trouxe ganhos para mim. E para o nosso negócio, né? Eu falo para mim, para o nosso negócio. Porque a gente precisa... se inspirar em outras pessoas, né? Então, hoje em dia, como é que você se inspira? Quando você fala, eu achei diferente, mas não, tem muitas mulheres que fazem isso, como não sabe? É do meu mundo, não é? A gente não conhece, mas por isso que é importante. Mas o que eu percebo, Franci Carmen, tem muito pouco, tá? Eu falo de mulheres, mas... Porque o que é que acontece? A produção rural, ela é vista ainda de uma forma extremamente profissional, tá? Isso não tô indo contra o profissionalismo das empresas, mas são empresas geralmente familiares, né? Sim. Que você vai ali numa sucessão familiar. E aí, o negócio já tá dando certo. Eles não precisam ficar explicando. Isso. O meu caso... Eu não venho de uma sucessão familiar. Eu precisava fazer aquilo pro meu negócio. E quando eu vi o desenrolar das coisas, eu disse, meu Deus, isso tem que dar certo. E até porque hoje, né, o mundo realmente mudou. Então, a gente vê muito no meio rural o protagonismo mais do homem, do masculino. Pelo menos essa é a minha... Como é que eu posso dizer? A minha referência. Que eu tenho, né, tive avós e, enfim, que tinha... fazenda, essas coisas, nada de coisas muito grandes, mas tinha. E a gente vê sempre o papel da mulher, né? Como aquela mulher que estava cuidando ali da casa, mas a mulher da sempre comida, dentro da porteira, né? Mas a mulher sempre dentro e sempre um pouco ali com aquele não papel assumir o protagonismo, exatamente, né? de não ser a protagonista da história. E hoje em dia, não. Já tem mulheres aí como você, né? E eu acredito que muitas outras que já estão se colocando. Claro. E o homem, eu digo muito, o homem inteligente é aquele que sabe, né, dar espaço também para a mulher que está ali do lado dele, que sempre apoiou, né? Que até aquelas mulheres, né, mais antigas, vamos dizer, de anos atrás, que ficava nos bastidores, muito do sucesso daquele homem se devia àquela mulher ali do lado, dando aqui uma dica, dando uma sugestão, ajeitando alguma coisa que ele não sabia. Só que elas ficavam muito, né, quietinhas ali, e quem aparecia mais era o homem. Então, assim, é muito interessante no caso seu e do seu esposo, do Ricardo, que é uma dupla que está se complementando, não é isso? Nós temos habilidades muito complementares. Isso. Ele realmente é um líder nato, né? Ele foi treinado profissionalmente para isso. Eu também
a minha história de vida também me treinou também para eu assumir isso, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de colocar a mão na massa. Não tem medo de encarar as coisas, né? Não tenho... Quer dizer, Franci Carmen, eu acho que o medo, a vulnerabilidade... Existe, né? Existe, sabe? Você mostrar a sua vulnerabilidade, mas eu acho, assim, que à medida que você vai... a quantidade leva à qualidade, verdade. Sabe? Eu tenho algumas crenças, assim, no meu negócio, e uma delas é essa. E eu acho que à medida que a gente vai falando... Sim, vai fazendo, vai ficando melhor, né? Vai ficando melhor, verdade. Entendeu? A consistência, né? Você todo dia fazer um pouquinho. Sabe? Então, assim, realmente eu me proponho a fazer isso. Sabe? Na empresa, eu tenho disciplina. E nesses 4 anos, né? Menos de 4. Menos de 3. Menos de 3, vocês já conseguiram prêmios, né? Eu vi que você tem 2 premiações, que é Mulheres do Agro e Planeta Campo. Fala um pouco pra gente, né? Para as mulheres que estão aqui também assistindo. O que é que, né? Como é essa premiação? O que ela olha lá para premiar essa mulher? E como foi para você receber essa premiação? Na verdade, nós temos 3 premiações. Ano passado, a gente tirou 2º colocado no Planeta Campo, que é um prêmio do Canal Rural. É um prêmio, assim, sabe, de amplitude nacional. Esse ano ficamos em 3º colocado também no Planeta Campo. E eu ganhei o prêmio, né, 2º colocado, o Prêmio Mulheres do Agro, que recebi agora, tem o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Então, realmente foi todos os prêmios, sabe? Eu não sou uma pessoa nada competitiva, muito ao contrário. Mas pela primeira vez na minha vida profissional, eu senti essa vontade de aplicar para o prêmio, sabe? Sim. É um prêmio que você, tanto o Planeta Campo quanto Mulheres do Agro, você aplica, Sim. certo? Para o prêmio. E assim como do Mulheres do Agro, acho que mais de 300 mulheres, se eu não estou enganada, eles falaram esse número no ato lá da premiação. Mas eu acho que o meu objetivo não era ganhar o prêmio, até porque eu achei que aquilo, sabe? Eu achei que era muito distante, Sim. certo? Mas o que mais me motivou a participar desses, né? A gente inscrever a Fazenda e eu como produtora rural nesses prêmios foi entender os critérios, sabe? Porque quando você aplica para um prêmio, tem lá vários critérios, Sim, né? verdade. E aí, sabe? Onde que eu posso melhorar? O que é que eu tô fazendo que eu tenho que olha, estou fazendo no caminho certo, eu reforço aquelas práticas. Verdade. E é incrível como me dá ideia, sabe? Isso. Me deu bastante ideia para, por exemplo, a Fazenda África, ela surgiu como um projeto piloto. Sabe, Franci Carmen, como já falei, nós não tínhamos experiência. Então, a gente começou, uma pequena propriedade. E a gente quis implantar ali tudo aquilo que a gente achava que poderia funcionar, Sim. certo? Uma vez dando certo, nossa intenção era replicar aquilo ali para, né, outras fazendas. Uma fazenda maior, porque a gente já sabia desde o começo que ela não iria, assim, pagar as contas da nossa família, certo? Mas a gente queria entender do negócio. Então, assim, a gente sempre... e é isso que eu acredito também. A gente tem que começar pequeno, mas Sim, pensar grande, né? Verdade. Então, a gente estruturou a Fazenda. Ainda estamos estruturando, porque não termina nunca, Sim. né? Para que ela rodasse aquele modelo e, por exemplo, a estrutura que temos na Fazenda África, a Fazenda África é uma fazenda de pecuária de corte, eu não falei aqui. Sim, a gente está falando em fazenda, mas explica para... Exatamente. Então, a Fazenda África, ela é uma fazenda de pecuária de corte, certo? E, inicialmente, a gente fizemos, inclusive, só a recria, certo? Sim. Que é o quê? Você compra o bezerro, né, de uma outra fazenda, e você engorda aquele bezerro e quando ele atinge um determinado peso, você vende para uma outra fazenda terminar aquele gado. Sim. Que é só depois que vai para a terminação, né? Que ele atinge um número de arrobas, ele vai para o frigorífico, Sim. certo? Assim, explicando rapidamente. Tá. Então, inicialmente, nosso modelo de negócio era fazer recria, certo? Aí, claro, só que nisso eu me envolvi rapidamente, né? Então, eu nem sei Tomou te dizer gosto em que pelo momento negócio. virou a chave.
Mas eu pontuo, assim, um episódio que foi a chegada dos nossos primeiros bezerros, como assim, um comprometimento meu de fazer a diferença no meu negócio. Foi onde eu pontuo, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, se você quiser saber. Mas, e aí, a gente começou na recria, logo o Ricardo disse, não, eu acho que vamos fazer a terminação pra gente ver, entendeu? Assim, a gente... Ricardo gere realmente muito focado numa gestão rural eficiente, com foco em indicadores, sabe? A gente não faz aquela coisa, no achismo, não, sabe? É medido, tudo é medido, a gente tem meta. Então, Ricardo, não, vamos fazer a terminação. Aí, fomos pra terminação. E agora, por último, compramos as nossas primeiras matrizes, as vacas, que vamos fazer a cria também. Então, assim, já temos uma outra fazenda que chama Fazenda Campo Grande, né? O nosso negócio está se expandindo, já está né? se expandindo. E aí, a gente está, nesse momento, ajustando o modelo de negócio. Na Fazenda África, a gente vai ficar com confinamento, que é essa parte de terminação. Sim. E com a cria, né? Que é essa parte das vacas para nascer o bezerrinho, né? Para reprodução. E na Fazenda Campo Grande, com a fazenda maior, vai ser criado no modelo extensivo, vai ser apenas a recria. Então, a gente vai fazer o ciclo. Todo o ciclo, né? Todo o ciclo completo da Muito pecuária. Legal. E você acha que a rede social, a gente já falou um pouco, mas assim, ela tem ajudado em que sentido vocês, assim, tanto nessa parte de propagar a imagem, né? Enfim, as práticas de vocês, mas também até de, sei lá, trazer mão de obra ou qualificar. Sim. Né? Eu vejo, às vezes, alguns movimentos de vocês lá, levando alguns alunos de escolas. Não, olha, Franci Carmen, eu acho que as redes sociais assim... Eu nem consigo... Hoje não tem mais como, né? Entendeu? E no nosso negócio, eu acho assim... Como eu falei, geralmente, as pequenas propriedades, elas não se expõem muito, sabe? Não sei porquê, mas enfim, é o que eu vejo, né? O que você vê nas redes sociais são grandes grupos agrícolas. Às vezes é muita mentalidade de quem está à frente do negócio. Talvez seja. Que talvez seja. Sei lá, não está habituado, acha que isso não é para eles, né? Existe muito essa coisa de achar que a tecnologia... não é para quem está ali no campo. Sim. Quando a pessoa é menor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, eu uso... assim, eu tenho 2 principais objetivos na rede social, que é, primeiro, óbvio, mostrar as boas práticas que fazemos dentro da fazenda. Então, isso é essencial para o meu negócio, né? Porque fortalece minha marca, faz eu ter relacionamento com clientes, possíveis clientes, né? Faz assim, o meu objetivo principal era agregar valor ao meu produto. Porque produzir carne, qualquer um pode produzir. Mas o meu objetivo é mostrar que a minha carne tem excelência e fazer com que você queira comer a carne da Fazenda África, porque você sabe que na Fazenda África eu pratico, entendeu? A sustentabilidade. Exatamente, né? Eu tenho boas práticas. E o meu segundo maior objetivo, que virou também assim essencial, é mostrar um impacto positivo do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil. E também no entorno ali naquela comunidade que vocês ficam. No entorno, entendeu? Das regiões, você vê aqui o Piauí, o quão desenvolvido é aquele sul do estado, entendeu? Então, assim, é importante que as pessoas saibam isso. E um grande problema que nós temos no agronegócio é a comunicação. Ou a falta dela, ou o ruído. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu sou muito comprometida em... Eu não falo de problema, entendeu? Claro, eventualmente temos alguns problemas e eu gosto de compartilhar, mas o meu objetivo é esse, sabe? É fazer com que a minha audiência, ela se eduque, entendeu? Ela saiba e ela comece a distinguir, entendeu? Olha, não, a pecuária pode sim ser sustentável, olha, tem as boas práticas, bem-estar animal, sabe? Porque são coisas, Franci Carmen, às vezes, meu pai é veterinário e às vezes eu vou mostrar um post para ele, né, que eu vou publicar, e ele começa a rir. Assim, rindo, orgulhoso, sabe? Porque ele diz assim, minha filha, como é que você sabe disso? Entendeu? Como eu tenho pressa em aprender, tenho pressa em comunicar. E ele deve ficar muito orgulhoso, né, na realidade. Sabe? Porque eu vou atrás. E às vezes as pessoas acham que eu já sei aquilo dali há não sei quanto tempo. Mas eu não sei, entendeu? Então, assim, a minha diferença é que...
assim, eu não sou mais nenhuma criança. Você não se paralisa, né? Eu não me paraliso. Eu sei que eu tô no auge da minha produção, entendeu? Como profissional, entendeu? Assim, então eu busco exaurir ao máximo as oportunidades que aparecem na minha frente, sabe? Hoje você é uma mulher que tem 2 filhos, já passou dos 50, porque eu não tenho nenhum problema de dizer minha idade. Não tenho nenhum problema. Eu tenho 46 pois anos. Pois pronto, ó, 46 anos. Não tenho nenhum problema. Mas tá com os filhos já mais ou menos criados, né? Não, eu fui mãe muito tarde. Ah, foi. Maria tem 14 anos e o Ricardo tem 13 anos. Ah, ainda é mãe de adolescentes Mãe de adolescente. Mas aí consegue, vamos dizer, administrar tudo isso. Olha, é um grande desafio, sabe, Franci Carmen? Porque a minha vida inteira, o nome da minha filha se chama Maria Adi. E é o nome da minha avó paterna, que faleceu, eu tinha 4 anos. Então, assim, eu vou falar isso só pra você entender que o maior sonho da minha vida era realmente ser mãe. Era ter uma filha. Era ser mãe. Então, quando a minha avó faleceu, a gente tinha uma relação assim, sabe? Eu era a primeira neta, ela não tinha filha mulher, enfim. E aí, quando ela faleceu, eu disse, quando eu tiver uma filha, o nome da minha filha vai ser Maria Adi, que era o nome da minha avó. Então, assim, eu cresci com essa vontade de ser mãe. Claro que às vezes eu olho e eu acho que os pratos estão todos quebrados do meu lado e eu tô seguindo plena, sabe? Às vezes as pessoas olham pra mim, não sei por quê, porque eu me acho super agitada, mas as pessoas acham que eu tenho, assim, uma tranquilidade. Tá não, eu não sou essa pessoa. Gostaria de ser, mas é a imagem que muitas pessoas têm de mim, sabe? Eu acho que assim, eu estar aqui em Teresina, eu fiquei muitos anos fora. Então, aqui, eu tenho a felicidade de ter uma rede de apoio, que são os meus pais, né? Os meus irmãos. Então, isso realmente faz toda a diferença. Verdade. Porque eu sempre empreendi fora e só Deus sabe os perrengues que eu já passei. Ricardo era uma pessoa que viajava muito, então eu desenvolvi várias maneiras de tentar equilibrar os pratos, né? Sim. Aqui, claro, os meus filhos são a minha prioridade, mas eles sabem também que para eu estar feliz, eu tenho que produzir, sabe? Sim. E eu procuro passar... Acho que, assim, o meu trabalho também é reflexo muito do que eu quero passar para eles. Verdade. Sabe? Do exemplo, né? Sabe? Por exemplo, meu filho mesmo, essa semana, eles são muito ligados ao esporte. E aí, meu filho ganhou medalha de prata aqui no campeonato piauiense e estava muito triste. Eu disse assim, filho, a mamãe ganhou 2º colocado no Prêmio Mulheres do Agro e eu estava tão feliz. Eu não deixo você ficar triste, filho. Pelo amor de Deus. Você acha que a mamãe tem que ficar triste porque ganhou o 2º? Não, mãe. Eu disse, pois então. É isso, sabe? Então, eu... Aproveita o que está acontecendo na sua vida, né? Para ir ali ajudando também os filhos. Mas tem sido um desafio, sabe? Porque eu tenho entrado em outros movimentos exatamente por essa minha presença nas redes sociais. Ela só me trouxe ganhos, né? Eu procuro sempre olhar o copo cheio. Sim, verdade. Porque essa parte de relacionamento, sabe? Com outras mulheres. É fantástico, Franci Carmen. A gente vai aprendendo muito, porque se a gente né? for olhar, as redes sociais têm muitas coisas ruins? Tem. Mas você foca naquilo do que é bom. Eu digo muito. Entendeu? A gente pode escolher quem é que a gente segue. Vira e mexe, eu digo aqui, faça uma avaliação aí no seu Instagram. Quem é a pessoa que você está seguindo? O que é que você quer para a sua vida? Essas pessoas estão lhe ajudando? Ou você está vendo a aleatoriedade, né? Porque uma coisa que a gente precisa fazer é isso, é otimizar o nosso tempo. Então, se você quer melhorar cada vez mais, né, nessa parte da comunicação, nas redes sociais e tal, com quem é que você está olhando? Né? Com quem você está aprendendo? Eu quero entender mais da parte rural, lá, não sei o quê, lá da minha fazenda. Então, assim, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É uma ferramenta de trabalho. Se a gente souber usar, né, da melhor forma possível. E como você falou dos prêmios, foi através das redes sociais que eu soube dos prêmios, que eu resolvi aplicar. Então, ter ganho, né, em 2º e 3º colocado, esses 2 prêmios, é uma validação muito forte do que fazemos. Para quem está há pouco tempo, né, no negócio. Sabe? E eu acho que a minha intenção nunca foi ser conhecida, não é ser conhecida, porque eu, na minha vida privada, eu sou muito reservada. Sim. Mas, sabe, eu acho assim que esse reconhecimento faz a gente seguir. Na realidade, é a gente entender assim, tô indo no rumo certo, né? Então, foi muito bacana, sabe, Franci Carmen? Então, a Fazenda, ela desde o começo, não tem como a gente fugir
fugir das demandas globais no agronegócio. Então, a Fazenda já começou nesse contexto de sustentabilidade, de responsabilidade social, de bem-estar animal. Então, para eu me diferenciar no mercado, eu tinha que... Até porque eu acho que são os meus valores, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o meu bem-estar, entendeu? Com o que eu como, com o que minha família come. Então, assim, eu acho que os valores da Fazenda África, tanto que quando eu comecei nas redes sociais, Franci Carmen, eu poderia ter contratado uma empresa para gerir aquilo ali, certo? Porque eu tampouco sabia. Mas, assim, eu pensei, que briefing eu vou dar para a pessoa? Eu não sei o que é a Fazenda. Quando o Ricardo me falou, né? Porque eu tinha que preencher o link da bio. O que é que a gente vai vender, né? Aí ele me falou. Mudas de capiaçu, silagem e o boi, né? Eu disse, o que é silagem? Eu não sabia o que era silagem, entendeu? Então, assim... foi assim um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional enorme eu estar à frente das redes sociais, entendeu? E aquilo ali, eu acho assim, que faz também eu ficar atenta ao que eu mostro. Eu tenho assim, uma transparência muito grande de mostrar, porque o retorno é tão positivo, sabe? Eu achei que eu ia estar falando, Franci Carmen, assim... Sabe, qual é o seu público-alvo? Eu nem sabia, tá? Assim, porque tudo a gente, né? Quando vai fazer lá o briefing, qual é o público-alvo e tal. Olha, eu quero comunicar. Eu quero dizer que a gente existe, né? Eu só queria que a pessoa soubesse onde era a Fazenda África no mapa, sabe? Mas eu não tinha clareza alguma. Então, eu achava que eu ia me comunicar. Eu queria vender o boi, eu queria vender a muda de capiaçu. E, na verdade, quando você falou aí, né, a nossa fazenda, ela é parceira do Senado, do Sebrae, da Embrapa. Então, assim, eu abri as nossas portas para essa troca de conhecimento, para pesquisa. É só ganho, entendeu? Cada turma que vai do Senar na Fazenda é mais legal. A gente faz um tour, sabe? Eu aprendo muito sobre o meu negócio com eles, entendeu? São turmas das mais variadas disciplinas. Então, assim, eu acho que essa troca, quando você está aberto a isso, os ganhos são inúmeros. É aquela mentalidade que eu sempre digo, a mentalidade de crescimento. Quando você tem essa mentalidade, seja qual for o negócio, você vai se abrir para o novo, você vai ter curiosidade em aprender, você vai entender que você não sabe de tudo. E você vai buscar, né? E você vai buscar. Do que você não sabe, e aí você vai, né, vai crescendo, vai evoluindo. Então, tem pessoas que elas são muito fechadas, né? Aquela mentalidade muito fechada, às vezes até dentro de uma empresa mesmo privada. Tem aquele colaborador lá que ele foi contratado para determinada área e aí pronto, ele acha que ele só pode fazer aquilo, ele não se interessa pelo que está ali do lado dele. Então, eu acredito que todo mundo, todas as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, elas são pessoas que ela prospera na vida, né? São pessoas que contribuem muito com o mundo. Porque como é que a gente vai contribuir se a gente não evoluir? Então, eu só posso dar o que eu posso ali receber também. Então, é uma troca. À medida que você abre as porteiras, né, da sua fazenda para esses alunos, né, para esses técnicos, professores, enfim, irem lá e você mostra para eles o que vocês fazem, vocês ensinam, mas vocês também aprendem. E isso vai o quê? Reverberando ali no entorno e todo mundo vai crescendo junto. Eu acredito muito nisso, né? Nessa força do dar e do receber, né? Dessa coisa de querer aprender. Gente, a gente só para de aprender no dia que morre. Só. E Franci Carmen, uma outra coisa também que eu não posso esquecer, que as redes sociais também nos trouxeram, como eu te falei, a gente tinha só 3 produtos iniciais que nós íamos vender. E com essa nossa presença, né, assim, sempre muito também disponível, sabe? Eu queria ver isso aqui. Qual fornecedor disso aqui? Eu sou de compartilhar, importante. Sabe? E aí, o que é que acontece?
eu disse, Ricardo, um belo dia eu disse, Ricardo, eu acho que se a gente... As pessoas querem saber, por exemplo, com quanto tempo, os indicadores, quais são os principais indicadores, a gente tem um software, sabe? Coisas assim que são pra gente básicas, tá? Sim, mas tem gente que nunca ouviu falar. E aí, Franci Carmen, esse movimento, até que eu cheguei e disse, Ricardo, eu acho que se a gente fizer um curso de gestão rural, acho que a gente vai tem alunos. Porque, de novo, eu achei que o meu público era um consumidor final, entendeu? Os nossos produtos. E eu vi que tem estudante, tem outros produtores, sabe? Exatamente. Com dores que... Não que a gente não tenha mais essas dores, mas assim... Mas que você já tem, pelo menos... Sabe? Que a gente tenha, às vezes, até uma experiência mesmo pela nossa vida profissional. E, Franci Carmen, nós lançamos, né? Há menos de um mês, o nosso primeiro curso de gestão rural. Foi, assim... um maior desafio profissional desde que a gente está na fazenda, porque era realmente era um novo produto. É algo novo, né? É algo novo. Agora, isso foi também por ouvir, sabe? A audiência, de estar atenta. Eu sou muito ligada, né? Eu sou muito comercial. Sim. Então, eu acho, assim, que esse olhar, sabe? E também acho que faz uma diferença. Você tá ali, né? O dia a dia, Franci Carmen, a gente vive aquilo dali há 3 anos, sabe? Então, não tem sábado, domingo. Eu falo isso, não que eu não descanso, porque o lugar que eu tenho mais tranquilidade é quando realmente eu tô na fazenda, sabe? Eu faço aquilo com muito prazer. E eu acho que o empreendedor tem que ter esse entusiasmo e essa sede, sabe? Claro que a gente tem que tirar férias, não me interpretem mal, mas eu acho que você tem que viver seu negócio tem que na essência, mergulhar sabe? mesmo, mergulhar. Né? Então, eu acho que quando eu mergulhei, e Ricardo também, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença e faz a gente começar a enxergar e se relacionar com outras pessoas. Sim, vão surgindo parcerias, curiosa, né? Surgem parcerias. Hoje, sabe, eu faço parte de outros movimentos. Eu estou na Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária. Faço parte também aqui da Comissão Estadual da Federação da Agricultura. Ao lado da dona Anne Sanders e da Lúcia Bortoloso, estamos no movimento Mulheres de Fibra. Então, assim, coisas grandiosas têm acontecido na minha vida por essa exposição. Sim. E agora eu quero destacar aqui uma coisa que eu acho imprescindível em qualquer negócio. A capacidade de se comunicar, né? Que é algo que eu estou vendo aqui, que você tem bastante. Não é só falar. Mas essa pessoa que tem a energia, que tem esse olhar atento, que está observando o que está acontecendo em volta, que sabe aproveitar, né, os momentos certos para falar as coisas que são adequadas para aquele momento. Porque tem muita mulher, porque a gente fala que muito, né, o nosso público é feminino, e eu vou aproveitar aqui para tirar aqui esse insight que eu tive dessa conversa aqui com a Rossana. A importância da comunicação. A gente está falando aqui em rede social e tudo mais, mas isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida. E saber se comunicar bem é algo que abre portas. Você mesmo falou. Eu mesmo me chamou a atenção quando eu lhe vi pela primeira vez no Instagram, do jeito que você se comunicava. Então, assim, isso eu queria deixar muito marcado aqui para a mulher que está aqui ouvindo. Seja você de qualquer área. A gente está falando aqui de uma mulher que trabalha no agro, mas qualquer área, invista na sua comunicação, né? Leia bons livros. Estude sobre aquilo que você quer trabalhar, porque é importantíssimo, né? Ter aquele embasamento para que você tenha argumento para falar. Trabalhe, sabe? É a postura, é a apresentação pessoal. Que às vezes tem mulher que acha que isso não conta, mas conta. Tudo é um conjunto. Então, é muito importante. A Rossana, ela tá lá no meio da roça, lá do mato, lá, né, da fazenda dela. Ela tá chiquérrima, de chapéu, com lenço. Ela desenvolveu, né, que ela tá com a camisa linda aí da Fazenda África. Então, ela criou, vamos dizer assim, a forma como ela quer ser vista pela audiência. E isso é importante. E isso, lógico, se fosse só a cara bonita, né, o chapéu bonito e não tivesse o conteúdo, também não tinha força. Mas isso reforça. E eu vejo muita mulher, eu também participo de alguns movimentos de mulheres, e aí, às vezes, eu fico assim...
enfim, nem todo momento a gente pode chegar para aquela mulher e conversar, né? A mulher precisa pedir um feedback e tudo mais. Mas eu aproveito aqui para falar, porque eu acho muito importante. Às vezes a gente anda em movimentos de mulher e a mulher, ela tá lá, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que tem, né, um conteúdo legal, habilidades, mas ela não tem presença. E a presença, ela é muito importante. É importantíssimo. Seja no agro, seja aqui na cidade, em qualquer lugar. É muito importante você ter essa presença, sabe? Essa energia. E isso é o conjunto, como eu falo. Não é você andar com roupas de grife, não é você andar... Não, mas é você se apresentar da forma adequada, saber falar, tom de voz, sabe? Tudo. O tema que você está abordando naquele momento... É muito importante. Então, deixar aqui para você esse recado. Cuide da sua comunicação, sabe? Siga mulheres que você acha que se comunica bem. Peça feedback para pessoas que lhe conheçam, que possam lhe dar um feedback legal, porque nem todo mundo tem, vamos dizer assim, até a condição mesmo de te dar um feedback. Sim. Por exemplo, se tu chegar para mim e perguntar, Francisca, me dá um feedback como é que eu tô aqui nesse trabalho na minha fazenda. Eu não vou saber te dar esse feedback porque eu não entendo daquele negócio, né? Mas se você me perguntar sobre a comunicação, como é que eu me comunico, como é que eu tô, sei lá, como é que tu acha que as pessoas estão me vendo, aí eu já tenho condição de falar. Então, o feedback, a crítica que às vezes a gente recebe, né, nas redes sociais também, eles são bem-vindos quando são de pessoas que entendem daquilo que a gente está falando. Então, uma das coisas que também pode, no meu ponto de vista, tirar esse medo que às vezes as mulheres têm de se mostrar, é entender que a gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. E outra, vem uma crítica ao seu trabalho de alguém que não é da área, que não entende, ou que mesmo que entenda, que não é uma pessoa que você, vamos dizer assim, se inspire. Exato. Ou que tenha o respaldo para falar sobre aquilo, então você desconsidera e segue em frente. Agora, se é uma pessoa realmente que tem, né, a autoridade para lhe dar aquele feedback, aí você recebe, avalia, analisa, né, avalia, pois eu vou melhorar nisso. E tá tudo bem. Então, é isso que eu acho muito importante, sabe? A comunicação e a maneira que você está falando aí em rede social, que você começou, né, a mostrar, papapá. Mas, com certeza, intuitivamente, até... Mesmo que não tenha sido, eu vou planejar fazer assim. Mas você já tinha, né? Porque você já empreendia em outros lugares. Sim. Você tinha já uma noção, né? De marketing, de alguma coisa assim. O lencinho, eu fui criada com o lenço, tá? Não, o lenço, eu disse, meu Deus, eu passei a vida toda usando o lenço para agora calhar certinho. Deu certinho, né? Certinho. O lenço eu sempre tive. Eu também acho assim, eu nunca perco a oportunidade. Eu tenho o maior orgulho de vestir a camisa da minha fazenda, sim, literalmente. Sabe? Eu acho também que isso mostra também para os nossos colaboradores a importância, sim, o orgulho, né? De usar um uniforme, sabe? Porque às vezes a gente tá lá e eu me sinto muito bem. Francisca, acho que você sabe, sim, a gente já nos encontramos aí. Eu tô sempre de uniforme, entendeu? Né? Porque... Sabe? Faz parte. Faz parte. Então, eu acho muito importante, porque tudo é comunicação, como você está falando. Sim, tudo comunica, tudo, né? Comunica. Verdade. Então, agora, claro, óbvio, assim, o que me dá mais prazer é que eu realmente mostro as práticas da fazenda, mostro lá os nossos bastidores, tudo. E quando as pessoas têm tem a oportunidade de visitar a fazenda, eu já ouvi várias vezes, poxa, Rossana, é isso mesmo, é o que eu vejo nas redes sociais. É legal. Claro que eu tô muito preocupada com o que eu vou mostrar, mas aquilo tem que ser real, sim, né? A gente tem que comunicar. Não dá para ser fake, né? Exatamente. Não podemos... a gente tem que comunicar a verdade e isso é muito importante. Conta pra gente, dentre as práticas que vocês têm lá de sustentabilidade, né, algo que você possa, enfim, falar aqui que as pessoas consigam entender. Qual a diferença de uma fazenda que trabalha, que cria gado, né, que faz esse trabalho que vocês fazem com sustentabilidade e sem sustentabilidade? Tá, quando a gente fala em sustentabilidade, Franci Carmen, geralmente a gente, o leigo no assunto, pensa só a questão ambiental, né? Mas quando a gente fala em sustentabilidade, é um tripé,
tá? Que é o ambiental, sim, é o social e é o financeiro. Porque aquilo tem que rodar. Com certeza. Entendeu? Aquilo tem que... Você tem que, ao final, os números não mentem. Entendeu? Então, não adianta eu fazer um monte de coisa na fazenda, querer fazer um monte de coisa, se aquilo não é sustentável. Se no final você não vai ter dinheiro nem para pagar os seus funcionários. Você tá entendendo? Então, assim... É claro que a gente tem uma responsabilidade social, né? E cada vez mais eu percebo que a gente tem que se envolver com a comunidade. Então, a gente tem vários projetos para 2024, porque acaba que, como a fazenda também é muito nova, né? O nosso envolvimento é mais com os colaboradores, levar capacitação, essas coisas que a gente ainda está muito nesse tipo de operação dentro da empresa. Mas práticas ambientais, água da chuva, meu Deus do céu. Recolher a água da chuva. Me esqueci aqui a palavra. Captação de água das chuvas, é essa a palavra. Uso de adubo orgânico, sabe? Irrigação por gotejamento. Então, a gente preza muito os recursos energéticos, né? Porque a nossa fazenda é toda irrigada. E os recursos naturais. Sim. Então... A irrigação por gotejamento, ela dá essa eficiência que a gente precisa e é uma prática muito sustentável, certo? O uso do adubo orgânico, né? Então, a gente usa o esterco. Então, isso aí foi uma troca muito bacana. A gente faz a compostagem na fazenda. Então, tudo. A gente reaproveita, o reaproveitamento das embalagens. A gente também tem isso. Tudo é reaproveitado na fazenda, sabe? Legal. Então, a gente está com um projeto agora de placas solares, né? Que às vezes as pessoas, poxa, ainda não tem na fazenda, então vai ser o nosso próximo investimento. Foi por uma questão mesmo de orçamento, que ainda não temos. Na outra, na Fazenda Campo Grande, a gente já vai iniciar a nossa produção com o uso de energia solar. Então, eu digo isso, né? O coração da nossa fazenda é o bem-estar animal. E o bem-estar animal, como também a sustentabilidade, ela está muito ligada a você fazer o básico bem feito, sabe? Porque o bem-estar animal, o que é? É você dar água de qualidade para o seu animal, os bebedouros sempre limpos, comida sempre... comida disponível, claro, de acordo com uma nutrição balanceada, né? De acordo com o que o gado necessita. Ele está numa ambiência perfeita, sem o estresse térmico. Aqui no Piauí, as altas temperaturas. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem para que ele esteja num ambiente saudável, sabe? Termicamente confortável para ele, para que ele esteja num espaço, né? Num piquete que comporte a quantidade de animais necessária para que não haja uma superlotação, para que todas as vacinas, como a gente fala, o manejo sanitário esteja em dia, acompanhamento veterinário. Então, é isso, sabe? O coração da nossa fazenda é esse. E o que eu faço nas redes sociais, Franci Carmen, é mostrar isso. Isso. Entendeu? De uma certa forma, você está criando uma cultura, né? Mostrando para as pessoas... Porque, assim, eu acredito que grande parte das pessoas que acompanham o Instagram, por exemplo, da Fazenda África, são pessoas do agro, ou então estudantes, né? Dessas escolas técnicas e tal. Então, você está contribuindo aí para que essas pessoas consigam entender mais do dia a dia, de onde vem, por que faz, por que não faz. E somado a tudo isso, eu estou agregando valor ao meu produto, né? Porque o animal, quando ele é bem tratado, ele produz carne de qualidade. Verdade. Então, assim, como uma pessoa que eu sigo, ela adora falar isso, a Carmen Pérez, é o jogo do ganha-ganha. Verdade. Sabe? Não tem como a gente perder mostrando isso. Entendeu? Com certeza. E gerando esse impacto positivo mesmo do agronegócio na comunidade, geração de mostrando emprego. A importância, né? Mostrando a importância, Franci Carmen. Então, assim, eu sou muito comprometida de mostrar isso, sabe? A gente desenvolve pessoas, são pessoas que não tinham, às vezes, educação, não sabiam ler e escrever, entendeu? Então, quando a gente absorve aquele colaborador, a gente precisa que ele produza, né? E para ele produzir com eficiência, ele precisa ter capacitação. Então, assim, aí você quer ver a família do colaborador bem, porque
são seus vizinhos. É verdade. Então, a Fazenda África, os funcionários, os colaboradores são do nosso entorno. Então, a gente busca realmente ter essa ligação com a comunidade para que a gente cresça junto, sabe? Então, assim, a gente eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais fortalecer, é isso, né? Os vínculos com a comunidade, com as escolas, Sim. porque a gente precisa fazer um trabalho de base para que aquelas crianças não queiram sair dali. Verdade. Queiram ir trabalhar na Fazenda África, sabe? Porque muitas têm um sonho de sair dali. Sim, né? tipo você dar mais possibilidades, né? Que ela fique ali. Exatamente. Elas começarem a enxergar que existe uma maneira dela se profissionalizar, ganhar dinheiro, sem precisar sair do lugar. Então, assim, a gente tem muito esse compromisso, sabe, enquanto produtores rurais, claro, de promover esse desenvolvimento na nossa região. Porque o capital mais raro hoje é o capital humano. É verdade. Entendeu? Então, assim, é difícil. A gente passa pelas mesmas dificuldades que qualquer outro empresário. Porque não pense você que a gente não passa. Que não tenha confusão. E falando também das redes sociais, muito bacana, porque já há 3 colaboradores que a gente contratou, eles nos conheciam pelas redes sociais. Olha aí que legal. Então, eu acho que também isso é um fortalecimento grande. Isso, já vai criando, né? Aquela admiração. Uma admiração. Poxa, eu quero trabalhar na Fazenda África, entendeu? É uma maneira de você atrair talentos, né? Para o seu negócio. E reter os talentos, né? Que também é um grande desafio, né? Não só atrair, mas também reter. Então, assim, eu acho que esse posicionamento digital, né? Que a gente fala, a gente está falando aqui de comunicação, de digital, mas comunicação é qualquer coisa. Eu tô aqui no offline, né? Querendo mostrar a minha fazenda. Então, tudo é comunicação. O carro que você tem com o adesivo da sua empresa, veja se o adesivo tá direito, legal, a placa da sua empresa. Então, assim, eu tenho muito essa pegada mesmo, sabe, Francisca? Você tem alguma prática nesses anos lá com seus colaboradores, famílias e tal, de trazer, assim, sei lá, momentos de palestra, alguma coisa lá na fazenda? Chama o povo, vamos falar sobre isso. Até sobre outras questões que não sejam do dia a dia da fazenda. Isso é o desafio que foi do Prêmio Mulheres do Agro. Uma das coisas que tinham, né, era exatamente que perguntou, isso. Né? E eu achei muito importante, porque eu tão focada ali no meu negócio, eu disse, Ricardo, a gente vai fazer um curso na fazenda de culinária, entendeu? Que minha mãe vai, inclusive, dar esse curso. E de gestão financeira. Importante. Porque aquilo ali é importante, né? Para as mulheres, para qualquer família. Verdade. E a gente não tem essa... Imagina, na zona rural você não tem. Então... É isso o meu grande projeto para 2024, sabe? De oferecer cursos que não estejam ligados necessariamente à minha atividade fim. Exatamente. Entendeu? Às vezes algo relacionado ao emocional, né? Porque não é porque a pessoa mora no mato, vamos dizer assim, na roça, que ela não tenha ansiedade, que ela não tenha uma depressão. Às vezes tem um problema, né, com a família. Então, a gente, por exemplo, lá nas nossas empresas, existe um projeto que eu gosto muito de falar, porque eu recebo muito feedback positivo e eu acho que vale para qualquer lugar, né? A gente tem um projeto chamado Despertando o Seu Melhor, onde tem uma terapeuta integrativa, né? Ela é mestre em reiki, é filósofa, enfim, ela faz terapias. E aí ela se disponibiliza no online e no offline. Então, no online, as empresas, né? Tem 2 empresas em lugares diferentes, então eles marcam um horário com ela e tem atendimento com ela. É como se fosse uma terapia com psicólogo, mas ela fala, né, da forma dela lá e tal, porque tem pessoas que nem gostam de psicólogo, acham que não tô doido para ir psicólogo. E ela vai com um jeitinho ali conversando com eles, então ela me fala muito assim, ela não fala de nomes, mas ela fala assim, tu tá longe de imaginar. Pessoas que estavam mal no casamento, pessoas que estavam com uma filha que estava com um problema sério, sabe? É tanta história que ela conta que melhorou. Outro dia ela me mostrou um áudio de ele é vendedor, e agradecendo a ela, dizendo que ele estava... Era o dia do aniversário dele. Aí dizendo que estava muito feliz, que há tantos anos ele não falava lá, acho que era com o irmão, e que se reconciliou. E isso termina... impactando no negócio. Porque se a pessoa não está bem emocionalmente... ela não vai trabalhar direito, né? Claro. Então, isso é vamos dizer assim, é
é algo simples, né? Todo sábado, por exemplo, tem um encontro online que ela faz com quem quiser ir, não é obrigado, né? Quem quiser vai lá. E ela leva sempre um tema, fala um pouquinho, depois faz 5 minutos de meditação, respiração consciente. E aí eles já gostam, sabe? Pessoas assim, motoristas de entrega, vendedor, porque geralmente o homem ele é mais resistente para isso. Sim. E eles gostam, eles dizem assim, olha, tem me ajudado muito a eu ficar menos ansioso, porque tem meta, né? Tem que correr atrás da nossa empresa comercial e tal. Então, assim, é muito importante a gente, como empresário, né? A gente entender dessas coisas, que às vezes é uma coisa tão básica que a gente não se toca e pode estar ali detonando o nosso próprio negócio. Sem dúvida. Né? Mas, assim, parabéns para vocês que já entraram, assim, anos-luz, né? Assim, na frente de estar levando esse agronegócio, né? Aqui no Piauí, pelo menos, eu não conhecia. Pode ser que tenha, mas eu não conhecia. Temos grandes... pessoas... Tem, né? A Anne Sanders é uma que veio aqui, mas eu digo assim, para esse nosso lado aqui, que tenha essa mentalidade realmente de gestão do negócio. Não só, como você falou, sem estar olhando, né, os indicadores, porque tem que ter, né, essa gestão. Franci Carmen, eu sou muito nova, e o curso, né, que vocês fizeram agora, né? É muito importante. Eu sou muito nova no meio, tá? Mas o que eu percebo realmente é que a pecuária, ela tem um grande caminho ainda para se profissionalizar. Números que a lavoura, né? Claro, a gente faz... Eu não gosto nem muito de falar isso, porque quem faz pecuária tem que ter lavoura de capim. Sim. Porque é o que o gado come. Mas, tradicionalmente, os agricultores que fazem a lavoura de grãos e tal, eles têm ali o controle, sabe? Das sacas, de tudo. Então, eles estão na gestão anos-luz da pecuária. Adiantados, né? Então, eu percebo que a gente tem aí um oceano azul de oportunidades para melhorar o nosso negócio e realmente fazer a diferença, sabe? Porque às vezes as pessoas não sabem. Agora, a gente está num momento péssimo na pecuária, tá? Então, a arroba do boi despencou e tal. Sim, mas quanto é? Qual é o valor, qual é o custo, né, da tua arroba? Ele não sabe, entendeu? Ele vai na onda. Tá baixo, tá baixo. Pois é, então é um momento que você tem que controlar ainda mais os seus custos para você saber, não, olha, eu posso ajustar aqui, eu tenho que fazer isso aqui. E uma outra coisa que nos ajuda, assim, fortemente, sabe? Franci Carmen, a gente não tem problema de mostrar a nossa vulnerabilidade, de conversar, de trocar uma ideia, sabe? Trocar ideias. Então, eu acho isso fundamental em qualquer negócio. Verdade. Então, assim, eu não sei se porque nós somos realmente novos no negócio, sabe? Que a gente não tem amarra, sabe? A gente, olha, eu tô precisando de ajuda, sabe? E faz isso, faz aquilo. Eu acho que é muito essa questão de você não ter o ego, a questão, assim, do ego inflado, né? Porque a gente precisa ter mesmo a humildade de dizer, olha, isso aqui eu não sei... Como é que eu faço? Me ajuda. Porque a gente já viu muito, né? E existe isso em todo mundo. Empresários que vão à falência por questões de ego. Sim. Não, olha, você acredita? A gente tem um amigo que ele é grande produtor de grãos no sul do estado e a gente estava fazendo lá a nossa mini fábrica de ração, né? E a gente precisava fazer o silo e aí a gente começou a trocar áudios, né? Com esse amigo. E aí ele começava dizendo assim, não, olha, porque eu acredito que... Sabe, ele super assim, não, acredito que vocês saibam disso, mas faz isso e isso. E aí eu dizia pra ele, não, olha, você não tá imaginando o quão, sabe, importante está sendo, porque a gente não sabia de nada daquilo. Considerações importantíssimas. A gente estava construindo um negócio e a gente precisava daquilo dali. Então, a gente não tem esse problema, sabe? Eu acho que também isso, somos realmente muito humildes, assim, na forma mesmo de ser. Acho que a nossa postura é essa no dia a dia, o que facilita o nosso negócio. Com certeza, facilita e aproxima, né, as pessoas. Sim, olha, sou eu pessoalmente que respondo os directs no Instagram, os comentários. Então, assim, sabe, Rossana, quanto é que faz isso? Eu não tenho problema de falar, sabe, sobre números, sobre nada, porque eu acho que ajuda. Porque eu também pergunto, porque sabe? clareia ali para aquela pessoa que está com aquela dúvida, né? Exatamente. Rossana, como é que você vê o papel da mulher dentro desse negócio aí da pecuária, né? Que é o que você faz hoje. Você acredita que realmente a mulher possa
entrar, crescer nesse negócio, fazer esse negócio expandir cada vez mais, porque, no meu ponto de vista, é muito legal no seu caso, você e seu esposo. Então, você tem as suas habilidades, ele tem as deles, e vocês juntos vão criando algo mais interessante, vamos dizer assim. Porque quando tem só um ponto de vista, é só o ponto de vista do homem que está ali no negócio. Eu acredito que fique mais difícil desse negócio expandir com mais rapidez e de uma forma sustentável, como você fala. Porque existe muito isso. Então, as mulheres que você tem convivido ou as fazendas que você tem visitado, você olhando assim no geral, você acredita que existe ainda muita, vamos dizer, resistência da entrada da mulher nesse campo? Olha, ou não? Franci Carmen, o que é que eu vejo? Os números mostram, né? As pesquisas, a presença feminina tem aumentado cada vez mais, até porque as mulheres sempre estiveram lá, tá? Só não aparecia, né? Só não apareciam, mas elas estão cada vez mais levando esse protagonismo, tem uma presença muito forte na gestão, sim, certo? legal. Então, você vê nesses grandes grupos, a presença feminina na parte administrativa é incrível, tá? No campo também, essa presença, ela é muito presente, tá? Eu tenho a oportunidade de visitar muitas fazendas e há vários dias de campo. Então, eu acho que a presença feminina, ela existe, tá? E ela tem se consolidado cada vez mais por uma coisa que não tem como a gente sair, que é o conhecimento, sim, sabe? Verdade. Franci Carmen. Então, assim, eu defendo muito a presença feminina pelo conhecimento, sim, tá? claro. Você não vai colocar uma mulher lá só porque verdade. Exatamente. Entendeu? É uma das coisas que eu falo muito lá na nossa empresa também. E existe, infelizmente ainda existem, homens que têm esse preconceito. Sim. Então, o que eles dizem quando eles verem uma mulher ascendendo profissionalmente? Pelo menos na minha experiência de empresa privada. Eles já acham, é porque está na moda agora, tem que ter cota, tem que botar a mulher em cargo de liderança. E eu sempre falo, não. A mulher que ela vai crescer aqui é a mulher que tem a competência para estar naquele cargo. Ela estudou, ela mostra serviço, ela traz o resultado, ela está lá. Se ela não mostrar serviço, ela não vai ficar. Então, assim, porque existe muito. Se você for observar, tem um homem em determinado cargo, aí aconteceu uma coisa erradíssima, sei lá, um negócio olhar para baixo, não tem tanta falação. Mas vai botar uma mulher, né, em qualquer setor de liderança. Né? Porque quando você está na vitrine, a mulher tem que trabalhar 30 vezes mais, né, para dizer assim, não, essa que é perfeita. Porque eles ficam assim, ó. Às vezes, uma mulher mesmo fica observando e querendo encontrar ali um defeito e justificando que aquela mulher está ali. Eu ouvi há pouco tempo, na minha própria empresa, tinha um zum, né? Porque não existe, que tem aquele negócio da rádio corredor, dizendo isso. Que eu agora, porque eu tenho esses projetos de mulher, né? Eu tenho um podcast, eu tenho um café com elas, dizendo assim que agora a fulana de tal, se ela fosse promovida, é porque ela era a minha garota propaganda, que agora eu estava querendo botar a mulher em cargo de liderança. Uhum. E aí, no mesmo dia que eu soube da história, né? Eu estava num momento lá na reunião e eu disse, olha, aqui, vocês lembram que há poucos dias foi demitida uma mulher aqui? Ela foi demitida não porque eu não gosto dela, é uma pessoa maravilhosa, mas ela não estava conseguindo fazer a entrega. Ela não tinha, né, o conhecimento adequado para aquilo. Então, ela foi demitida. Então, do jeito que a gente promove, a gente promove porque ela tem a capacidade, mas também a gente demite. Sim. Então, a gente precisa entender, né, o mundo precisa cada vez mais entender que quando uma mulher ela cresce, seja no agro, né, seja em qualquer outro tipo de área de negócio, é pela competência dela. Ela está lá porque ela é competente, e não porque ela é mulher. Eu tenho uma felicidade, Franci Carmen, de ter uma base assim, familiar muito sólida. Eu tenho uma mãe super poderosa, sabe? Que é a minha grande inspiração de vida. E eu sou filha única, eu tenho 3 irmãos homens. E eu acho que os meus pais foram muito sábios, porque eu nunca me senti protegida, sabe? Sim. Eu
muito ao contrário, eu sempre, sabe, eu quis traçar os meus caminhos, eu sempre fui muito determinada, sabe, muito estudiosa, eu tinha muito foco. Sim. Então, assim, eu sempre acho que eu estive nos lugares por competência. Exatamente. Sabe, e eu luto por isso, sabe, e eu não quero fazer feio. Sim. Sabe? Então, assim, eu me cobro muito, sabe? Eu sou preocupada com conteúdo. E é isso que eu quero. Eu tenho uma filha, mulher, eu tenho um casal de filhos. E eu crio, né? Óbvio, a gente acha que cria tudo igual, né? Sim. Mas, assim, o que eu quero, assim, se eu pudesse ser pra minha filha o que minha mãe é pra mim, sabe? A minha mãe é uma mulher, eu acho que vem muito disso, né? Eu tive uma avó, sabe, que não tá mais aqui, mas a presença dela na minha vida é diária, muito forte. As minhas duas avós foram presenças, assim, muito fortes na minha vida. Venho de uma família com muitas mulheres e todas muito inspiradoras, todas trabalhadoras, sabe? Então, assim, eu acho que isso me inspira muito. E te construiu, né? Te construiu de alguma forma. E a minha mãe, olha, pra você ter uma ideia, a minha mãe fez 71 anos, você olha pra ela, é uma mulher belíssima por fora, mas de um conteúdo muito, muito melhor por dentro, sabe? Agora, na pandemia, ela defendeu a dissertação dela de mestrado. Então, eu digo pra ela, mãe, a senhora me bota numa posição complicada. Porque eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que ir melhorando a frota, né? Sim. Como a gente fala. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que ser pra minha filha? Incrível, sabe? Né? Muito bom. Então, muito bom. Então, assim, as minhas referências femininas são muito fortes. E todas por talento, sabe? Por desenvolver talentos, por estar preocupado, claro, consigo, sabe? De ter um autocuidado, de cuidar do outro, sabe? De nunca perder realmente essa maternidade que é muito própria nossa, né? Então, eu vejo... E outra, no agronegócio, não tem mais aquela imagem de inchada, um homem com inchada, não. Pois é, As coisas mudaram, sabe? As coisas mudaram. E é isso... Hoje é mais aqui, né? Entendeu, Franci Carmen? Então, assim, eu acho que a principal coisa que você tem que lutar na vida é o conhecimento. Verdade. Sabe? Conhecimento, então, eu digo muito que liberta, o conhecimento, né? É transformador. É isso realmente que eu busco. Porque eu sempre pensava que eu não ia mais precisar... Assim, claro, eu ia precisar estudar, mas assim, sabe? Um novo negócio, entender aquilo, porque é um desafio. Entrou numa área totalmente diferente. Eu tô sempre fora da minha zona de conforto. Eu acho, assim, que a vida me treinou muito para o que eu sou hoje, claro, né? Porque eu sempre estava fora da minha zona de conforto, eu sempre tive que reajustar a minha rota, sabe? Para tudo. Então, isso, claro, vai fazendo a gente ter mais direção, mais autoconfiança, né? também, mais autoconfiança, e se planejar. Né? Então, eu acho assim, que as mulheres elas entram nesse mercado muito preparadas. Você vê as próprias turmas que vão lá, sabe? Grandes mulheres. Eu tive agora agora sexta-feira, exato, hoje tem uma semana, eu estava na posse do Comitê das Mulheres da Sociedade Rural Brasileira, que é a instituição mais antiga, sabe? Do agronegócio. Então, ele está também querendo levar esse protagonismo. A minha função também na comissão, né, junto à Comissão Nacional das Mulheres do Agro e na Comissão Estadual, é exatamente levar esse protagonismo, fazer com que as mulheres participem. E a principal ferramenta que a gente vai utilizar, né, aqui no Estado é promovendo capacitação. Isso. Sabe? Para que elas venham, se sintam produtivas, protagonistas, porque quando o conhecimento dá essa autoconfiança. Sim, dá né? sim, com certeza. Claro, eu por mais que eu não saiba as coisas na fazenda, quando eu aprendo, sabe? Opa! Aí eu vou e falo, entendeu? Então, assim, é muito importante. Eu acho que é só o conhecimento que faz isso com a gente, sabe? Isso, eu não vejo nada. Porque você pode dizer, é importante a gente se sentir bem. É muito importante, óbvio. Mas no ambiente de trabalho, se você não tem o conhecimento, você não se sustenta. E o conhecimento, você tem que estar... O que me trouxe até aqui não vai me levar para um próximo nível, né? Então, tem que estar sempre se renovando, né? A gente tem que estar sempre se renovando. Você falou aí da comunicação, a comunicação independente do seu nicho. É a principal ferramenta que a gente tem, né? Eu acho que é isso que vai nos diferenciar. Eu sempre falo para os meus filhos, nós nos mudamos muito e
sabe, fazer novas amizades, Sim, estar numa nova ter essa escola, capacidade, nunca né? foi um problema para eles. E porque eu acho que sempre eu disse, filho, ó, você olha para ele sorrir. Você já sorri, que aquilo ali já abre o espaço. Já abre o espaço, verdade. Então, eles viam, mãe, fiz uma amizade no parquinho e tal. Então, assim, eu acho que... E esses sinais, né? Isso é de mulher, né? Essa coisa da gente se permitir conversar, não verbal, né? como você falou, eu acho que reforçar isso realmente é muito importante. E quem não tem essa... Óbvio, eu tenho uma facilidade, mas eu invisto muito nisso, sabe? Eu invisto, que eu digo, não só de estudar mesmo sobre a comunicação, sobre como falar as coisas, né? O momento certo de falar, como se posicionar. Acho que a gente tem que buscar cada vez mais se aperfeiçoar. Muito bem. Então, a gente já está chegando ao final da nossa conversa maravilhosa aqui com a nossa convidada do agro, né? Essa mulher incrível aqui. E eu queria, Rossana, te perguntar. Você já falou até várias mulheres aí interessantes e tal, poderosas, mas se você fosse me dizer assim, me definir o que é uma mulher poderosa. O que é para você uma mulher poderosa? Olha, é uma mulher independente, sabe? Quando eu penso nessa mulher, eu penso na minha mãe. Então, a minha mãe é uma mulher que passa, sabe? Uma independência, ao mesmo tempo que passa aquela doçura, sabe? Aquela acolhida de mãe. Eu acho que é muito importante a gente, sabe? Ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa aberta, ser uma pessoa a entender as diferenças, tentar ver, sabe? A minha mãe, a gente sempre brinca com ela, tem as piadas internas na família, que a mamãe é a Madre Teresa de Calcutá, que ela sempre vê o lado bom das coisas. E eu acho que isso é uma sabedoria imensa, sabe? Então, eu procuro ser essa mulher, mas eu também, uma mulher poderosa, ela tem que cuidar de si também, sabe? Ela tem que fazer atividade física, ela tem que se alimentar bem, ela tem que dormir bem. Então, eu acho que é difícil a gente fazer tudo, às vezes, né, nisso, mas a gente tem que cuidar da gente. Então, a minha mãe, ela me inspira muito, ela é muito esse reflexo do que eu quero ser, sabe? Do tipo de... ela já é uma pessoa que está na terceira idade e ela tem, assim, um comprometimento com a vida, sabe? Porque na hora que... Acho que é isso, sabe? Ela vê esse amor e uma coisa fundamental é a espiritualidade. Sabe? Eu acho, assim, que eu pedi poucas coisas para 2023, quando virou o ano, e foi uma coisa assim muito forte na minha vida, que é você ter cada vez mais essa presença espiritual, sabe? Na sua vida, porque isso faz a diferença. Isso é que sustenta, né? Faz a gente realmente ter esse olhar de doçura. Então, minha mãe também me inspira por isso, sabe? Por essa espiritualidade. Então, uma mulher forte, ela tem que estar espiritualizada. Porque quando ela está espiritualizada, a gente enxerga as coisas de outra forma. Até os problemas, porque os problemas vão existir, né? E a gente vai enxergar aquilo com outra forma. Claro que tem o meu pai também, né? Eu falo aqui muito da minha mãe, mas claro que o meu pai é esse complemento também, né? Mas a minha mãe, realmente, para mim, é a mulher poderosa, né? Mas também ela veio de uma mulher maravilhosa, que é minha avó. Na realidade, a gente não podia dar errado, sabe? Eu disse, olha, tinha obrigação de dar certo. Diz assim, árvore, né? Árvore que... Como é? Conhece o fruto pela árvore. Alguma coisa assim. Não, a árvore pelo fruto, né? Exato. Então, é isso. Você vai aprendendo e vai... modelando, né, os comportamentos dessas mulheres que vêm aí da nossa ancestralidade, as que vieram antes da gente. Isso é muito interessante, por isso a gente, como mãe, também precisa estar atenta, né, para como é os exemplos, né? O que eu estou ensinando, né? Através do meu exemplo. E, Rossana, superpoderes. Eu digo que nós temos também, todas nós, né, habilidades e tal. Se eu fosse te perguntar qual é o teu superpoder, né? Qual é essa habilidade assim, que você tem, ou sei lá, algo que você acredita que seja o seu superpoder, que te ajuda a viver tudo que você tem vivido até aqui? Eu acredito que o meu superpoder é a minha disciplina, sabe? Tem uma outra frase também que fala que a disciplina engole a motivação no café da manhã. Porque não é todo dia que a gente está motivado, né? Com certeza. Então, Franci Carmen, eu sou muito disciplinada. Eu sei exatamente onde eu quero chegar, as pessoas que eu quero me relacionar, sabe? E eu sou muito preocupada com isso, com esse entorno de energia, de crescimento, de prosperidade. E a disciplina faz isso, sabe? Porque junto com a disciplina
disciplina, vem a constância, Sim. vem o estudo, sabe? Então, e aí tudo vai ficando mais sustentável, né? Tudo vai ficando. Então, eu acho que assim, a disciplina é o meu superpoder. Muito bem. Parabéns aí por toda essa trajetória linda, né? Eu sei que não é tudo, né? Não é só isso aqui a sua vida, mas já deu pra gente ter uma noção do quão você é uma mulher poderosa mesmo, né? Batalhadora, que vai atrás, que colabora, que contribui. E eu sempre digo para os meus filhos, que eu tenho filhos homens também, eu digo, olha, você busque uma mulher que possa lhe ajudar e não atrapalhar a sua vida, né? Assim como a gente, como mulher, precisamos buscar um homem que nos ajude, que nos, sabe, que nos apoie também, que nos impulsione. Então, é muito importante a gente ter ali do nosso lado, né, pessoas que nos apoiam. Então, eu acredito que todo o sucesso, né, da Fazenda África, ele é muito dessa colaboração, sim, né, entre vocês dois, entre essa coisa da curiosidade, da humildade, né, que a gente falou tanto aqui hoje, de querer aprender, de trocar ideia, né, de se abrir para as pessoas que vêm querer. Acho que eu fui até bem repetitiva sobre esse item, né? Mas é muito importante, né? É muito importante e entendendo que a gente pode ser luz onde a gente estiver, né? E vocês, cada um de vocês que trabalha hoje no agronegócio, com certeza ajuda muito, né? Todas essas pessoas que estão no entorno, essas pequenas comunidades, né? Aquele trabalhador que vai lá para a fazenda, ele começa a entender, a olhar. E eu tenho certeza que isso vai modificando até o jeito dele cuidar lá da casa dele, da rocinha dele pequenininha. Então, isso é muito legal, né? Isso traz progresso, traz evolução em todos os sentidos. Então, muito parabéns aí pela tua trajetória. Obrigada por você ter vindo aqui. Mas eu queria te deixar um último momento aqui com a nossa audiência. Deixa a tua mensagem final para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Seja ela uma mulher do agro, uma mulher que, enfim, trabalha na cidade. Mas o que você gostaria de deixar como mensagem final para que essa mulher pudesse aí acessar esse poder que eu falo, né? Que está aqui no nome do podcast, Elas Têm Poder. Deixa aí uma mensagem para essa mulher. Bom, primeiro, muito obrigada, Franci Carmen. Não posso terminar, foi um papo delicioso. O tempo passou mulher. Que eu nem vi, né? Mas, olha, eu acho que eu vou começar falando sobre a importância da espiritualidade, da gente ter Deus em nosso coração. Então, eu acho assim que é muito importante a gente aperfeiçoar essa comunicação com Deus, sabe? Porque quando a gente confia nele, os nossos projetos mais íntimos, a gente vai se sentindo forte para concretizar. Então, aprenda, sabe? Você realmente precisa de conhecimento. Se você quer prosperar no seu negócio, você precisa estar dentro dele, entendeu? Ver todas as dores e reforçar onde você é bom. Então, assim, é muito importante você, como empreendedora, também se comunicar. Não basta apenas você entender do seu negócio, mas você tem que fazer com que, né, a sua audiência entenda o seu produto, o que você veio para se diferenciar no mercado. Então, acho isso assim muito importante. Comunicação, conhecimento, espiritualidade, acho que são minhas 3 grandes ferramentas. Muito bem, muito obrigada, Rossana. Obrigada a você que está aqui até agora nos assistindo. Se você gostou desse bate-papo, deixa a tua curtida, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque você vai estar ajudando aí outras pessoas, né, que de repente nunca ouviram falar do agronegócio, e também de assuntos que a Rossana trouxe aqui pra gente e que cabe em qualquer área, em qualquer, né, situação. Então, muito obrigada. E na próxima quarta-feira a gente está de volta com um novo episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.